Graças e paz, amados. Eu sou o pastor Ricardo Dantas e você está no Teologia Nossa de Cada Dia. Aqui, se o papo é Bíblia, o papo não é bom, o papo é muito bom. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e faça um comentário aí, meu irmão. Coloca aí o que você tem achado dos vídeos, sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Coloque a sua opinião. É muito importante ouvir aquilo que você tem a dizer, tá bom? Eu, com muito cuidado, vou olhar, vou estar analisando e vou estar respondendo. Então, é legal se você puder participar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, coloca aí no grupo do WhatsApp, dispara no Facebook, no Instagram, dispara onde você puder, para que mais vidas possam ser abençoadas, tá bom? Gente, eu quero falar sobre um assunto muito interessante e eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 1 ao 3, que diz assim, ó: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amados, o apóstolo Pedro, quando escreve essa carta, ele está falando de algo que acontecia e voltaria a acontecer, continuaria acontecendo, que é a entrada de heresias dentro da igreja. Então eu queria, antes de mais nada, definir com os irmãos aqui o que é uma heresia. Uma heresia é toda distorção de uma verdade bíblica. Toda heresia é a distorção de uma verdade bíblica. E o que é uma seita? Uma seita é um grupo de pessoas que seguem uma heresia, tá bom? Dado essa definição, vamos entender um pouquinho, amados. Como que eu posso identificar, então, uma heresia? Como eu posso saber se tudo que eu tenho aprendido até hoje não passa de uma heresia? E se eu não estou, de repente, fazendo parte de uma seita? Eu também quero deixar bem claro aqui, meu irmão, eu não estou aqui atacando a sua fé, não estou aqui atacando a sua instituição, eu estou fazendo uma apologética, defesa da fé, tá bom? Então eu não estou para atacar, eu estou para defender. Eu quero mostrar o que a Bíblia diz a respeito disso. Como eu posso identificar uma heresia onde eu estou? Preste bem atenção, uma das primeiras coisas que eles vão fazer para introduzir uma heresia é distorcer alguma coisa da Bíblia. É dizer que a Bíblia, ela não é absoluta. Esse é o primeiro ponto. Lembrando que o apóstolo Pedro ele vai dizer que eles introduzem, e introduzirão no caso, de uma forma dissimulada. Não parece que é errado. Tem cara de certo, mas não é certo. Então o primeiro ponto é dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Meu irmão, a Bíblia, ela é a sua palavra, é a palavra do Senhor, de capa a capa, de ponta a ponta. Alguns têm dito que não é, que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Meu irmão, se a Bíblia contém a palavra de Deus, quem define qual parte é de Deus? Percebe que é uma coisa muito perigosa? Então a primeira coisa que a seita vai dizer é negar a autoridade bíblica. A Bíblia não é 100% correta. A Bíblia contém a palavra de Deus. E se eu disser isso, eu estou entrando por um caminho de extremo perigo. Porque se a Bíblia não é a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? Alguns vão dizer que a Bíblia foi escrita por homens. Meu irmão, enquanto só o ser humano é capaz de escrever, somente um ser humano poderia escrevê-la, tá bom? A Bíblia foi escrita por homens, inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que escreveram aquilo que tem aqui na Escritura. Então, o primeiro aspecto que você tem que olhar é se a Bíblia está sendo utilizada com toda a sua verdade, tá bom? Sem dizer que essa parte serve e essa parte não serve. É assim que nascem as heresias. Essa parte eu uso, essa parte eu não uso. A Bíblia tem que ser lida e obedecida de capa a capa. Tanto é que na carta de Timóteo, Paulo ele diz isso. Toda a Escritura é apta para o ensino, para a exortação, para a edificação. Ou seja, a Bíblia toda, ela serve para nós. A parte que de repente não nos cabe nesse momento, como a parte ritualística, nos serve para o aprendizado. Então a Bíblia toda é a palavra de Deus. Segundo aspecto que eu tenho que olhar, se eu vou usar algo além da Bíblia.
Normalmente as heresias elas nascem quando eu uso uma outra fonte de autoridade. Então eu vou dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu também tenho esse outro livro que também é parte da palavra de Deus. Então aqui a gente começa a entrar numa grande área de perigo, amados. Se a Bíblia ela é autoridade mais alguma coisa, essa mais alguma coisa ela não pode ter o mesmo nível da Bíblia, a mesma autoridade da Bíblia. Se ela tiver o mesmo nível de autoridade bíblica, eu tenho um problema aqui, porque quando essas duas coisas se contradizerem, quem prevalece? Percebe? Ainda que você possa usar um material externo, um livro para estudo, um livro mesmo cristão, aquele livro não tem autoridade bíblica, não tem autoridade divina, a autoridade está aqui. Assim como a autoridade não pode ser de pessoas. Eu, como pastor, não posso inserir novas doutrinas, porque a doutrina é o que a Bíblia diz que é, e eu não posso alterar isso. Então, o segundo aspecto de uma heresia é quando ela tenta usar a Bíblia e algo mais, ou a palavra de um homem, ou um outro escrito que se diz divino, tá bom? E por último, o que eu quero falar com vocês é o que o apóstolo Pedro faz questão de dizer, quando negam a divindade, a autoridade, a pessoa de Cristo. Toda vez que há uma tentativa de diminuição de quem é Jesus, de quem é Deus ou de quem é o Espírito Santo, toda vez que eu tento diminuir um desses três, eu estou incorrendo numa heresia. Jesus é o Filho de Deus, é o Cordeiro Santo, é a propiciação pelos nossos pecados, é aquele que morreu em nosso lugar, é aquele que nos dá perdão do nosso pecado, é aquele que nos liga a Deus. Toda vez que eu quebro algum aspecto da divindade de Jesus, eu entro numa heresia. Então, cuidado. Se o lugar onde você está a dizer que Jesus, ele não é Deus, você está certamente numa heresia. Jesus é divino. Jesus é o Verbo encarnado. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio estava o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, o Verbo é Deus, a palavra é Deus. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que neles há. Se desde o princípio Jesus estava presente na criação, ele é Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade, como diz popularmente. A Trindade, ela é o aspecto que revela que Cristo é Deus. Então, amados, identifique isso. Analise se aonde você está é dito qualquer coisa fora disso. Que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ou que a Bíblia é a palavra de Deus mais alguma coisa. Outro livro ou algum líder. Ou se diminui em algum aspecto a divindade de Jesus. Esses três itens, eles te dão como parâmetro, como norte para saber se o que está sendo dito é uma heresia ou não. E se for uma heresia, pastor, o que eu faço? Meu irmão, não tenha medo, saia desse lugar e procure um lugar que observe esses três aspectos. Espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Fique com Deus.